Fala família! Sejam bem-vindos ao Family Reacts. Aqui a gente reage aos melhores conteúdos da cena geek e muito mais. Sabiam que também fazemos reacts de séries, filmes e animes? No Cinefy vocês encontram tudo isso, além de conteúdo gratuito para conhecerem a plataforma. E ainda podem nos ter reagindo ao seu conteúdo favorito. Basta conferir como ser um patrocinador aqui na descrição. Seja membro do nosso canal e faça parte da nossa família para ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Acompanhem nossas lives e nos sigam em todas as nossas redes sociais. Fala família, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente. Eu tava na dúvida se era zoeira, agora que eu vi eu tenho certeza que é. Não é? Imagina, Gordola vira um macho alfa e as novinhas ficam desse jeito. Análise 1000 graus, zoeira anime do canal Tio Sam. Meu Deus, o título já é quase um livro inteiro. Senhor. Eu vi um pouquinho desse canal, ele pega os animes inteiros mesmo e dá um resumão, né? Só que do jeito dele, que parece ser bem engraçado, né? Ok, eu sou uma pessoa chata que não vê graça em nada, então não sei se eu vou gostar. Mas imagine que sua vida seja uma eterna surra, você só apanha pra... Você não fica de fone de ouvido, hein, Cacilda? Vai. Cacete. Imagine que sua vida seja uma eterna surra, você só apanha pra dormir e acorda pra apanhar. Esse é o caso de Daniel Park, um jovem rechonchudo, baixinho, chupeta de baleia, e o cara só sofre bullying na escola. Ele apanha mais do que tapete em faxina de sábado e vive sendo humilhado por seus colegas. Mas em um belo dia, algo mágico e muito conveniente acontece. Ele acorda num corpo completamente novo. 2 semanas antes, o gordo da teta cebosa tava ajoelhado na frente de um cara todo tatuado enquanto fumava um cigarro. É claro que tava rolando uma série de bullying. Daí o cara já logo mandou ele agir que nem um cachorro e ele ficou rodando lá que nem um idiota enquanto latia. Eu não gosto dessas coisas não, mano. Se fosse eu, chegava na escola logo com uma metralhadora só pra fazer vingança. Eu sou desses aí. Só que o maluco pisou na cabeça dele e deu um chute no estômago dele que fez ele girar igual uma bola. Daí ele ficou imitando um porco pra não apanhar. Só que a mina que tava com os caras disse que o Gordola tava tentando olhar pra calcinha dela. Aí o bagulho já ficou louco. O cara começou a descer vários tapão no meio da cara dele e jogou ele no meio dos mictórios, no meio do mijo. Esses alunos dessa escola estão repetindo um dia há quanto tempo já. Daí beleza, ele chegou em casa todo arrebentado, todo arregaçado, só o pó da rabiola, e ficou jogadão no chão com a pança pra cima. Daí ele decidiu esquentar uma água pra fazer um miojão de galinha caipira. E é por isso que tá Gordola desse jeito, só metendo macarrão instantâneo pra dentro. E dá pra ver que a casa dele é uma imundiça, tava tudo sujo. Daí a mãe dele chegou em casa, que é logo uma véia da boca murcha, e ela preparou um miojão com um zoião pra ele comer. Só que ele não gosta de ovo no meio do macarrão, ele acha que ovo engorda. O que engorda é essa massa aí que é pura química, meu parceiro. Eu já ouvi a história do menino que comia muito miojo e virou um sapo boi por causa da radiação do miojo. Então ele pediu pra mãe dele trocar ele de escola, e a mãe dele sabe que ele apanha, né? Mãe nenhuma é besta. Mas como foi muito difícil conseguir matricular ele nessa escola, ela tá tentando manter ele lá. Só que o moleque tá puto. Ele deu um socão na parede que abriu um buraco. E ainda colocou a culpa na mãe dele, mano. Coitada da mãe do moleque. No outro dia na escola, ele chegou andando lá todo gordo. Cada passo dele era gordo. E ele andava como se fosse gordo. Foi que ele se esbarrou numa novinha que dá pra pegar, mano. É macetável. Se olhar direitinho assim, até que dá pra pegar. Só que o cara que bateu nele meio que faz ele de escravo na escola. Na hora da educação física, a brincadeira era acertar a bola no bola. Sim, mano, os moleques ficaram meio tentando acertar o Gordola com a bola de capotão. Loga Jabulani, fi. Teve um que desceu um chutaço no meio da cara dele, que o moleque perdeu até o caminho de casa, até o óculos caiu. Só que o cara ainda foi bater nele porque ele tinha perdido uma aposta. E ele colocou a culpa no gordo. A estratégia é descer um socaço no intestino pra paralisar o adversário na hora. E se já não bastasse isso, o cara ficou dando vários tapão na cara dele. Foi nessa hora que a mãe dele chegou lá, mano, toda desesperada. Imagina como que é pra uma mãe ver o filho apanhando. Cê é louco, mano. A mãe dele tentou defender ele e ao invés do... Não, mas é sempre assim, né? Em escola nenhuma aparece os benditos inspetor, professor, diretor. ninguém. Na hora que o bulinado lá, né? O cara que sempre sofre bullying tá se lascando. Só vai aparecer quando o cara que sofre bullying resolve tomar uma medida preventiva, né? Taca fogo em alguém. É, aí vem, né? Alguém. Eu já vi. O moleque agradecer, ele deu um gritão com a própria mãe dizendo que ela tava envergonhando ele na frente de todo mundo. Ser valentão com a mãe é fácil, né? E eu vou ser bem sincero, eu fiquei com vontade de entrar dentro da tela e dar uns tapas na cara desse mano também. Daí ele chegou em casa e a coitada da mãe dele tava lá de boa. Ela nem levou isso pro coração, mano. Ela entendeu de boa o que ele tava passando. Foi que ela mandou ele mudar de escola porque ele vai ser transferido. E será que nessa nova escola ele vai ter amigos? Eu não faço
faço a mínima ideia. Ele vai morar sozinho agora, e a mãe dele vai mandar uma mesada pra ele sobreviver. Mano, o moleque só chorou, e chora mesmo porque chorar faz bem pro coração. No outro dia ele tava na caminhada, em direção à nova casa e também à nova escola, só que como ele é gordo, ele nem aguenta andar. Sobe uma escadinha e já fica todo ofegante. E a casa dele, mano, é uma casa de um cômodo. É como se ele dormisse na cozinha, tá ligado, né? Daí ele foi dar uma explorada na cidade pra poder conhecer o ambiente novo, e todo mundo da cidade é bonito e estiloso, só ele que é gordo. Mais uma vez ele se esbarrou com uma novinha macetável, mas essa novinha pediu desculpa pra ele, mano. Véi, a mina usa óculos, parece a Mia Khalifa. Só que ele quis se aproveitar da educação dela e começou a bancar o esquisito. Só que chegou um cara bem na hora que tava indo se encontrar com a novinha. O erro dele foi dar essa risadinha, o cara ficou puto, fi. Mas ele decidiu que não vai apanhar mais. E assim que ele fechou os punhos, o cara já entendeu que era briga, fi. O cara já deu um soco no meio da cara dele que jogou ele longe na frente de todo mundo. Depois já deu uma segurada nele pelo cabelo e todo mundo começou a tirar foto dele. Depois, mano, foi só tabife pelo meio da cara fora. Chamaram a polícia, ninguém chama, né? Eu só sei que o gordo ficou o dia inteiro apanhando e o pessoal só filmando na rua. No fim, o moleque foi parar nas redes sociais só o pó da rabiola. A nova vida dele já começou sendo uma merda. Agora ele tá em casa só chorando. Chora, meu filho, chorar faz bem pro coração. Daí ele acabou pegando no sono depois de chorar demais. E assim que ele acordou, ele percebeu que tava tudo estranho. Ele tava alto demais e a pia tava baixa demais. Quando ele olhou no espelho, mano, o cara era outra pessoa. Como assim, véi? Do nada, ele virou um sarado gostosão pique Jungkook. Quando ele olhou pro chão, o corpo gordo dele tava lá dormindo. Daí ele tentou acordar o corpo gordo e ele realmente conseguiu acordar. E assim que ele acordou, ele tava achando que era um sonho, mas não, mano. O moleque tá com 2 corpos agora. Toda vez que ele dorme, ele acorda em um corpo diferente. E foi nesse momento que ele percebeu o que faria com esse corpo. Agora ele vai ser um cara totalmente diferente mesmo. Chegando então na nova escola, é claro que ele chegou lá com um corpo novo, né, mano? O cara chegou chamando a atenção de todas as novinhas. E também dos caras tudo, o maluco é bonitão. E todo mundo sabe que o aluno transferido sempre vira o hype da escola. Só de chegar na sala de aula, as novinhas tudo começou a mijar um guaraná. O cara é um gostoso, filho, tá parecendo um cantor de K-pop. Ele então foi se sentar e por onde ele passava, mano, as minas iam mijando um guaraná um atrás da outra. Todo mundo olhando pra ele e é claro que ele ficou nervoso. Se fosse a versão gorda dele chegando na escola, ele tava era lascado. Ia apanhar até dos professores. Então ele percebeu que do lado dele tava o cara que bateu no corpo gordo ontem. E na frente dele tava a novinha que viu ele apanhar. E é claro que ela tá de olho nele também. O cara é bonito, né, fi? Daí, mano, o cara já chamou ele pra trocar uma ideia. E agora que o cara é popular, todo mundo quer falar com ele, né? Até a mina mais piranha da sala se arrumou toda só pra dar em cima do cara. Ela não pode ver um cara gato que ela já vai dar em cima dele. As minas tão tudo com o rosto corado por ele. O professor já mandou a novinha voltar pro lugar dela naquele pique. E lá no recreio, assim que o prota bonitão chegou, todo mundo só faltou pouco desmaiar. O cara é bonito demais. Então a novinha começou a apresentar todo mundo da escola pra ele. E o cara mal chegou e já virou uma celebridade. E a verdade é que ele tá na aula de moda. Tudo isso porque foi a única coisa que sobrou pra ele. Mostrou então a lembrança dele testando o próprio corpo pra saber se o corpo tá bom. Ele ficou lá caminhando igual um robô, mas todo mundo que olhava pra ele achava que ele era um modelo treinando pra passarela. Foi que ele quase tomou um capote e percebeu que o corpo dele é muito leve. Ele já aproveitou o embalo e a dopamina foi pra casa no pinote. Sério, mano, o cara cruzou a cidade correndo. Do nada, na sala de aula, ele começou a despencar no sono. E quando ele dorme, ele troca de corpo. Ele acordou no corpo gordo. Ele precisou dormir imediatamente. E é óbvio que o outro corpo tá cheio de sono. Se ele não dormir, o outro corpo não vai acordar. Mas a novinha da escola acabou acordando ele. Então isso significa que quando alguém acorda ele em outro corpo, ele dorme automaticamente. O cara tá indo pra escola só pra dormir, mano. E assim que anoiteceu, adivinha? Agora ele tem um emprego, mano. Ele tá trabalhando no mercadinho do Doc. Isso aconteceu ontem. Ele tava passando com o corpo bonitão dele e o dono do mercado já achou que ia contratar um cara foda pra trampar com ele. Um cara bonitão que vai atrair um monte de novinha pra dentro do mercado. E o cara já contratou ele sem currículo. Ainda prometeu que vai pagar o triplo de salário. Só que quando ele disse que o trampo não era pra ele, o velho até broxou. E foi assim que ele começou a trabalhar no mercadinho do Doc. A real é que o velho nem queria contratar ele, porque ele é feio e gordo. Mas ele decorou todas as marcas de cigarro que existe. Meu amigo, nem me pergunte como que ele decorou essas marcas de cigarro. Eu teria que te matar se eu te contasse. Então ele ficou lá trampando suavão. O velho então vazou e deixou ele tomando conta da loja sozinho. E foi nessa hora que entrou vários valentões na loja. Vários caras que parecem que saiu da cadeia. Tudo menor de idade querendo comprar cigarro. Na sequência, entra o cara que tinha batido nele. E assim que o cara viu que era ele que tava trampando nessa loja, o cara já saiu fazendo a feira. Ele vai levar tudo isso na conta do Gordola. Eu achei essa atitude meio zoada. E do nada o cara começou a espancar o gordo. Mano, o gordo virou um saco de pancadas. E ficou com a cara toda estourada. Depois disso, os mano começou a tirar foto dele com a bilola pra fora. Obviamente pra fazer chantagem, caso ele faça algum BO pra polícia. E mais uma vez ele se sentiu um Gordola lixo humilhado. Foi que a mãe dele ligou pra ele pra saber se ele tava bem e ele fingiu que tava, né, mano? Ele não vai querer preocupar a pobre da véia da boca murcha. No outro dia na escola,
escola, ele chegou lá com um corpo bonito. E mais uma vez as meninas só mijando chá. Um bando de piranha querendo dar em cima do cara. Foi que os valentões decidiram mostrar a foto dele mesmo, só que gordo de ontem à noite. E é claro que por dentro ele tá ficando puto. E se eu fosse ele, eu ia pra cima desses caras tudo e arrebentava um por um. Os caras começaram a zoar a mãe dele. E mano, ele ficou tão puto que saiu chutando a cadeira. E isso fez todo mundo ficar cabreiro. E é claro que chamou a atenção do valentão, que chamou ele pro fight. E vai rolar um combate dos bons aí, eu quero ver a trocação franca. Só que um cara loirinho apareceu pra apartar a briga, mas não funcionou. O valentão deu um soco nele, só que esse cara é um lutador de boxe e vai ser impossível se esquivar do soco dele. Mas o Daniel Park conseguiu se esquivar do soco tranquilamente. Pique a cena do Homem-Aranha no primeiro filme. Ele então se esquivou de vários e vários golpes, só que acabou sendo encurralado. Nessa hora ele teve que defender, e ele defendeu o soco como se não fosse nada. O cara que é lutador de boxe ficou em choque, meu compadre. Ele só fechou o punho, lembrou de todas as humilhações que passou, lembrou da mãe dele e deu um soco no pé do estômago do valentão, que fez ele cuspir as tripas pra fora. No fim, o protagonista boladão foi o vencedor do combate. Ele ganhou a luta sem querer e ganhou um monte de novinha também. Só que quando um valentão apanha, outros valentões ficam sabendo. E já tem vários caras interessados em lutar com o Daniel Park. Todo mundo quer acabar com ele. Assim que anoiteceu, ele foi pro mercadinho e percebeu que um moleque estranho entrou na loja. O moleque só roubou uma parada da loja e saiu correndo. Dá pra ver que esse moleque é outro bobão, mas ele é mais bobo porque ele foi atrás do moleque. Ele entrou em um beco e percebeu que vários valentões estavam obrigando o moleque a roubar. E eu achei zoado demais isso aí, hein, mano. Nessa hora os valentões fizeram os dois moleques brigarem. O Nerdola começou a encher o Gordola de murro e os valentões estavam só na filmagem. E foi aí que chegou o Basco, um cara muito tenebroso que só de olhar pra ele dá vontade de morrer. Ele já segurou o valentão pelo pescoço igual um boneco de pano e só a aura do cara é diferenciada. E não dá nem pra acreditar que esse maluco cheio de tatuagem é um aluno. Esse mano repetiu quantas vezes na escola. Foi que o Basco descobriu que o Daniel Park tá na sala de modas. Amanheceu o dia e ele foi pra escola de novo. E na escola, um dos valentões já tava encarando ele. Esse cara tá com medo de perder a mina que ele gosta. E a gangue do Basco então chegou logo no refeitório. E ele lembrou logo. Só que ele acha que o Basco é gente boa porque salvou o corpo gordo dele ontem. Mas o Basco tá louco pra arrancar a cabeça dele fora. O Basco acredita que o Daniel Park é o líder dos delinquentes. Ele já deu uma prensada no ombro dele que fez ele se afundar no chão. E todo mundo tem medo do Basco. Ninguém vai conseguir parar ele agora. Só que, mano, ele já segurou a mão do Basco e tirou a mão dele na força bruta. Pra você ter uma ideia, ele quase quebrou a mão do Basco só apertando, mano. Teve que vir um capanga pra poder apartar a briga. E foi que todo mundo percebeu que o Basco ia perder a luta. E ele ia acabar se machucando. Todo mundo agora tá querendo ser amiguinho dele. Depois dessa mitada, até eu. Foi que ele acabou indo pra um rolê à noite com os novos amigos dele. Só que esses amigos são tudo aqueles bandos de valentões que tinha feito bullying com o corpo gordo dele. E pelo que parece, tá pra rolar uma treta das grandes. Eles ficaram a noite toda bebendo, enchendo a cara na marvada. E foi no meio dessa confusão toda que ele descobriu que o valentão não tá namorando com a novinha da escola. Mas como ele disse que eles formaram um belo casal, o valentão começou a gostar dele. Eu achei meio zoado isso daí, hein? E se eu fosse o Daniel Park, eu enfiava a mão nesse maluco. E mais uma vez, os caras queriam mostrar a foto da humilhação dele. Ele só pegou o celular dos caras e amassou o celular com a mão que chega e explodiu. Mas do nada ele começou a pegar no sono e apagou. E adivinha, ele acordou no corpo gordo de novo. E ele precisa dormir o mais rápido possível. Ele acabou dormindo, mas não conseguiu voltar pro outro corpo de jeito nenhum. Então ele foi obrigado a ir correndo pra onde tava o outro corpo pra poder descobrir o que aconteceu. Só que como ele é gordo, ele vai demorar pra chegar. E beleza, mano, ele chegou lá e o corpo ainda tava lá. Todo mundo encarando ele como se ele fosse um bicho. Mas ele veio buscar o corpo do amigo dele. E todo mundo tá achando que foi algum membro da Yakuza que mandou ele vir buscar o corpo. Mal sabe essa galera que o corpo é o corpo dele mesmo. Na volta pra casa, uns caras começaram a testar a força deles em uma máquina de soco. E um valentão ensinou ele a dar um soco de boxe. Assim que o cara socou a máquina, ele bateu o recorde da máquina na hora. Todo mundo então foi embora e o gordo ficou com o corpo na carcunda. Mas ele decidiu testar o soco dele também. E mano, ele deu um soco que só pegou de raspão na máquina. Mas por incrível que pareça, o Basco tinha acabado de chegar lá na hora e percebeu que o soco do gordo foi forte o suficiente pra fazer o saco de pancadas rasgar. Então ele deu um soco na máquina que bateu o recorde do cara que tinha acabado de dar o soco. E mais uma vez na escola, assim que o Daniel Park chegou lá, as novinhas já tava tudo em cima dele. Ele só precisou dormir mesmo pra poder voltar pro corpo dele. E na escola o Daniel Park é amigo dos Nerdola. E todos os Nerdola acham isso estranho demais. É difícil até de confiar. Outro dia, o corpo gordo tava dormindo e a mãe dele tinha acabado de chegar na casa dele e percebeu que o moleque tava matando aula. Daí amanheceu o dia novamente e ele tava caminhando lentamente pelas favelas do Rio de Janeiro. Até que ele se deparou com o corpo gordo dormindo e a mãe dele na casa dele. Assim que a mãe dele viu um moleque bonitão na frente dela, ela nem acreditou. Foi que ele disse que na verdade ele é um amigo do filho dela que tá morando na mesma casa que ele. Quase que ela acorda o gordo, mano. E foi que os dois tiveram um papo sinistro. Ele contou que o filho dela tava dormindo demais porque trabalhava à noite. E mal sabe a velha que ela tá conversando com o próprio filho em outro corpo. Mas ela tá orgulhosa pelo filho dela, hein? Pô, mano, a mãe do Pro
Prota é gente boa demais. É nessas aí que você tem que valorizar sua mãe ou seu corno. Amor de mãe é o amor mais próximo do amor de Deus. Então ela deu um rolê com ele pela cidade, e eles foram até um café de rico, porque ela tava querendo conversar com ele, só que ela não sabia que era o filho dela, né, mano? Assim que eles entraram na cafeteria, a velha quase desmaiou, porque o preço das coisas é caro demais. Mas ela acabou pedindo um café americano pra não ficar estranho e, pô, mano, coitada da mãe do Prota, na moral. E ela tá preocupada em saber se o filho dela já tomou desse café. Na real, ele só tomou surra mesmo. Enquanto isso, o Basco chegou na mesma cafeteria e percebeu que o aluno novo tava lá. E o Basco acredita de verdade que o Daniel Park é o líder dos delinquentes. Ele acha que o Daniel Park é um cara do mal, mas a verdade é que é só um mau engano. Mas ele tava louco pra arrebentar a cara do Daniel Park. Então ele ficou escutando a conversa e o Basco acredita que o cara tá só fingindo ser bonzinho. E a mãe do cara tá preocupada em saber se o filho dela tá sofrendo bullying. Infelizmente ela não podia fazer nada, porque ela tava preocupada em não deixar o filho passar fome. Mas ele começou a confortar a própria mãe. Ele sabe que a mãe dele é foda. Enquanto isso, o Basco tava tão puto que estourou um copo de leite só na raiva. E finalmente o Daniel Park percebeu que falou besteira pra mãe dele. A mãe dele lutando a vida inteira pelo próprio filho, mano. Mãe é mãe, papo reto. E no final do rolê, a mãe dele ainda pediu pra levar uns papelão que tava na porta da loja. E aqui a gente descobre que a mãe dele tava catando sucata e lixo pra ter condições de dar uma mesada pro filho dela sobreviver. Mãe é mãe, tá ligado, né? E ela vai carregar várias caixas de papelão no metrô. Olha o que a mãe do cara tá passando, velho. Ainda por cima, ela apagou a bebida que tinha tomado pra ele. Só que o Basco viu isso de longe e ele realmente acredita que o Daniel Park tá extorquindo uma velha. Tá rolando um grande mal entendido. Isso vai dar uma treta do caramba. O Basco então foi lá pra tirar um X1 com ele no meio da rua e levou ele pra um local isolado. E agora vai rolar uma chacina. O Basco já tirou o casaco e ele tá pronto pra arrebentar o Daniel Park. O cara já entrou em posição de luta e deu um soco nele, mas ele conseguiu desviar. Ele desviou de todos os golpes. O Basco tá achando que ele é um cara muito treinado. E depois de muita trocação desenfreada, o Daniel Park também tinha entendido tudo errado. Ele acha que o Basco tá querendo tomar o dinheiro dele. Então finalmente ele entrou em posição de combate. O Basco já deu um salto pra cima dele e ele decidiu golpear o estômago, mas o Basco defendeu com o joelho. Foi que ele se lembrou de como dar um soco de boxe. E ele já deu um socaço no Basco que meu parceiro pensa num soco bem dado. Mas ele errou o soco. E agora já era pro Daniel Park. Depois da luta, a gente percebe que o Basco tava jogado no chão todo arrebentado. Mas o que será que aconteceu? Quando mostrou o VAR da luta, na verdade ele conseguiu se esquivar no último milésimo de segundo e deu uma cotovelada de Muay Thai nele. Depois disso, o Basco foi conhecer até Jesus. Durante a noite, o Basco foi lá no mercadinho e ele pediu desculpa por não ter recuperado o dinheiro. Mano, tá rolando um grande mal entendido mesmo. Só que ele mandou o Park treinar, porque ele acha que o Park é forte. Essa foi a primeira vez que alguém elogiou ele. Ele só caiu no chão e dá-lhe na flexão. Só que por ser gordo, ele até peidou. Foi que uma mina muito gostosa entrou no mercado e cê é louco, essa daí é top, hein? E tava mó cheirão de peido lá. Mas ela comprou uma bebida pra ele, só pra incentivar ele a treinar. E depois dessa, eu treinava todo dia sem descanso. Mas ele se cansou rápido porque ele é gordo. Enquanto isso, cortou pra um aluno loirinho que anda com a franja tampando o olho. E esse cara é misterioso porque ele não fala nada. Daí, mano, mais uma vez, mais um dia de aula. E esse loirinho tava chegando também. E chegou um cara que é muito rico. Ele tava usando umas roupas caríssimas. Roupa da Gucci, né, mano? Roupa da Supreme, naquele pique. O cara se acha demais. E o loirinho só vindo na bota. Quando o cara entrou na sala, ele já sacou o dedo dele com um anel. Isso chamou a atenção de todo mundo. Mas na verdade, quem chamou foi o loirinho, que tava com os dedos tudo cheio de anel. Esses anel é tudo muito caro, meu fi. O cara tá lotado das roupas premium. Relógio da Patek Philippe igual do Lula. Teve uma mina que foi falar com ele, mas o cara é mudo, né, mano? Daí chegou o Daniel Park na sequência e as mina pira nele. O cara não tem roupa nenhuma, mas ele é bonito, isso que importa. As mina tudo mijam um guaraná. Eu queria ser esse cara, mano. Os caras percebeu que ele tá se vestindo como um mendigo abandonado. Porque não basta ser mendigo, tem que ser abandonado. E as gangues já estão sabendo que o Basco apanhou. O Basco vai ficar uns 15 dias sem ir pra escola só pro galo abaixar, né? E assim que bateu o sinal do recreio, o Park viu um gordola sofrendo bullying na frente de todo mundo. E ele lembrou, mano, ele já passou por isso já. O cara é feio e gordo. E ele tentou defender o gordo. Mas parece que o gordo não curtiu muito não. E o gordo saiu andando de lá todo troncho, todo esquisito. O cara é feio, gordo e anão. O cara é desgraça em pessoa, meu parceiro. Depois disso, o loirinho ficou o dia todo pensativo na sala de aula. E na hora que o Daniel Park tava metendo o pé pra ir pra casa, ele recebeu uma ligação da mãe dele lembrando que amanhã é aniversário dele. E o loirinho escutou isso. E quando anoiteceu de novo, ele foi trampar. E aquela mina 10/10 foi na loja de novo. Linda demais, mano. Ela só veio pra saber se ele ainda tá treinando. Coisa boa, hein? Vai ver, ela gosta de gordola. E na escola, o gordola de lá tá achando estranho que o Daniel Park chamou ele pra almoçar. Para, mano, os caras não entendem. Não dá pra ser firmeza com os nerdola, que os nerdola já acham que tem algo de errado. Mal sabe o gordola que ele é um gordola também. Foi nessa daí que um grupinho de alunos ricos decidiu que vai humilhar ele na frente de todo mundo, só porque ele é pobre e se veste igual um morador de rua. Durante a tarde, um grupinho de vândalos tinha se juntado pra poder pegar o Daniel Park na porrada. Tudo isso porque ele deu uma surra
surra no Basco, né? Só que algo inesperado aconteceu. O loirinho rico apareceu do nada pra dar várias roupas caras pra ele. Ele deu esse presente de aniversário pro Park. Era só roupa da Gucci e da Supreme, só coisa de rico, mano. Ele nem tava afim de aceitar essas roupas, mas o loirinho só meteu o pé e deixou as roupas lá. E antes de ir embora, ele ainda deu um salve nos caras que queria bater no Park. Em casa ele viu que o negócio era só roupa das mais cabulosas. Tinha até uns anel de edição limitada lá. Aí quando ele chegou na escola no outro dia, um bando de pilantra já tava pronto pra zoar ele na frente das minas tudo. Só que o cara chegou trajado, né, mano? Só roupa da mais alta qualidade nessa pomba. Muito estilo pra um cara só. Todo mundo queria saber quem foi que deu pra ele. E foi um amigo que deu pra ele, top demais. Depois disso, aquele obeso que sofre bullying foi pra uma entrevista de emprego, onde ele vai tentar ingressar na carreira musical. O cara quer ser rapper, mas ele é feio e gordo, né? E por incrível que pareça, um cara que canta foda pra caramba é o próprio Daniel Park. Mostrou vários caras cantando pra caramba um rap em coreano, e eu não sabia que rap coreano era tão bom, mano. E os caras já tava pra escolher um cantor, mas ainda faltava mais um participante. Quando o cara viu que o próximo era feio e gordo, ele simplesmente mandou o cara canelar, vai-te embora carniça. Ele voltou pra casa de busão, e até no ônibus o negócio tá feio pra ele. O ônibus deu uma brecada, e só dele oferecer um lugar pra uma mulher, ela já ficou apavorada, só porque ele era feio e gordo. E eu fiquei com a dó da porra do moleque, mano. E mais um dia se inicia na escola dos ricos, e assim que o Daniel Park chegou na escola, ele já foi logo falar com o Gordola. E todo mundo ficou falando mal do Gordola pelas costas. Ele realmente não tá acreditando que o Daniel Park tá querendo ser amigo dele. E na sala de aula, os caras já chegaram metendo um bullying pesado nele. Esse é o próprio cara que ganhou o teste no lugar dele. Mano, ele deu logo um chute no gordo que o gordo saiu rolando que nem uma bola. O gordo não aguenta mais essa vida, mano. Ele foi pra casa e chegou na barraquinha de comida da avó dele. E essa daqui é uma das cenas mais pesadas que eu já vi na minha vida. Os valentões chegaram na barraquinha da avó dele e a avó dele tava achando que esses caras eram amigos do neto dela. Mano, os caras comeram toda a comida da véia. Comeram tudo, mano. A comida que a véia tinha pra vender. E ainda saíram sem pagar nada. E o gordo não pôde fazer nada. Pra ficar pior, a velha ainda colocou comida pra eles levarem pra casa. E os caras são tão FDP que arremessaram a sacola com a comida que ela deu no lixo. No outro dia, quando o gordo chegou na escola, tava escrito na lousa que a comida da avó dele era horrível. Todo mundo falando pra ninguém gastar dinheiro lá. Mano, esses caras são os lixos mesmo. No recreio, os caras deram uma surra nele e ainda humilharam ele na frente de todo mundo. Vários cascudos de qualidade no Gordola. Foi dessa daí que o Daniel Park decidiu ajudar o gordão. Não só ele, mas o loirinho também veio. E pra ficar ainda mais bacana, veio também aquele valentão que tá virando um cara até que gente boa. E pra ficar ainda mais bacana, chegou o Basco e a equipe dele. Meu parceiro, eu vou falar, esses caras aí tão lascados. O maluco ficou com medo, deu um chute na bandeja e saiu vazado com medo. Mas o Basco ainda tá querendo acertar as contas com o Park. Tá querendo apanhar de novo, pra ser sincero, né? Depois que a treta tinha acabado, várias minas ficaram na bota dele. Esse cara tá podendo demais. Daí, mano, rolou uma treta feia entre o gordo e o protagonista. Porque o gordo tá achando que o protagonista tá querendo transformar ele em um escravo. O sonho do gordo é cantar igual o Eminem. Daí foi mais bullying atrás de bullying, um atrás do outro, até que do nada, o Daniel Park encontrou a inscrição do gordo e começou a cantar. E o gordo foi atrás dele e viu ele cantando. Quando ele viu o Daniel Park cantando, ele até mijou nas calças. Ele sentiu que ele foi verdadeiro na música dele. Então o gordo chamou o Daniel Park pra se inscrever junto com ele pro festival de música. E eles vão apresentar juntos. O Daniel Park então foi até a casa do gordo e foi aí que ele percebeu que o Daniel Park realmente é pobre. Porque até agora ele não tava acreditando. O Daniel Park é bem educado, mano. A mãe dele é foda. Eles ficaram um tempão treinando a música que eles iam cantar. E na volta pra casa, o Park tava morrendo de fome. Eles pararam na frente da barraca da avó do gordo. E ela ofereceu comida pra ele. E ele disse que tava cheio. É aqui que você vê a diferença, mano. E os valentões estavam se preparando pra cantar no festival também. Eles vão com tudo. Só que pro Park ganhar, ele precisa praticar muito. O problema é que se ele praticar demais, ele pode acabar estourando as cordas vocais dele. Durante a noite ele foi trabalhar e percebeu que o outro corpo dele tava descansado. Então ele pode praticar com os dois corpos sem ficar com a garganta toda ferrada. E o mais foda é que aquela boazuda viu ele cantando. Eu tô achando que o Park vai se dar bem com essa mina aí, hein? Mas depois os valentões foram lá cobrar o Gordola. Eles levaram o Gordola pra um beco escuro e começaram a arrebentar ele no soco. E ainda pegaram outro moleque e mandou outro moleque bater no Gordola. Ah não, velho, esses caras tem que apanhar é muito. Eles precisaram se retirar, né? E meter o pé de lá. Só que à noite o Gordo e o Nerdola foram até a loja do Park. Só que eles não sabem que o outro cara é o Park também. Os três se juntaram e trocaram uma ideia mó firmeza lá. E no meio dessa conversa apareceu o Basco. E esse foi o momento perfeito pro Park explicar pra ele o mal entendido. Agora ele sabe que o Park não é do mal, o cara é gente boa. Por fim eles ficaram o dia inteiro ensaiando a música do festival. Chegou então o grande e esperado dia, o dia do festival. E chegou foi logo um cara com aquela mesma menina que vai na loja do Park toda noite, dentro de uma Ferrari, meu compadre. Assim que ela chegou lá, ela parou a escola inteira, linda demais. E ela tá começando a perceber que essa escola julga muitas pessoas pela aparência. Todo mundo querendo chamar atenção. Quer chamar atenção, né? Coloca uma melancia na cabeça. Demais, e já tava quase pra começar uma batalha de rima. E foi aí que o Park viu a menina que vai no mercado todo dia. E ele tem
tentou falar com ela, mas ele se esqueceu que ele tá num corpo diferente, um corpo que ela não conhece nem nunca viu, né, mano? E ela já achou que ele tava querendo dar em cima dela. Foi um negócio muito estranho mesmo. Pra completar, ela tava com segurança, e assim que ele tentou colocar a mão nela, o segurança já entrou em ação. E bora recuar, meu compadre, senão a situação vai ficar feia. Só que ele conseguiu revidar o segurança, então eles começaram um combate violento, e o segurança deu um chute na cabeça do Daniel Park que deixou ele só o candango, só o pó. Só que o Basco também chegou lá pra poder equilibrar a luta. O segurança deu um soco na cara dele e ele mandou o segurança tirar o óculos pra não morrer. O segurança tem um olho todo preto, mano, que bizarro. Foi aí que o Park se levantou e agora vai ser 2 contra 1. Só que acabou que o segurança deu uma peidada e recuou. Aí, mano, ele foi embora, obviamente, e assim que anoiteceu, finalmente chegou o festival musical que todo mundo tava esperando. Ainda por cima, eles vão ser os últimos a cantarem. Os valentões entraram no palco, deram um show. Os caras podem ser mal, mas eles mandaram bem demais. E depois que eles terminaram de cantar, eles foram aloprar o gordo atrás do palco. Mas a vitória agora vai ser na música. Assim que eles entraram no palco, o Park tava meio travado. Ele não sabia se ia mandar bem e tava com vergonha. Mas o Gordola já começou a mandar umas rimas violentas, fi. E o Park só no coral. Mano, a música dos caras parou o show inteiro. O cara canta pique o sample, canta demais. E o que eu mais gostei é que essa música foi dedicada pra mãe dele. Que música foda, meu parceiro. Depois disso, o Park foi até chamado pra fechar um contrato musical. E ainda assim, a galera não queria contratar o gordo. Só que o Park rejeitou, né, mano? Obviamente. E o anime acaba com um cara muito bonito, rico, cheio do ouro chegando na cidade. E esse daí é o DG, uma celebridade, né, mano? Olha o naipe do cara, outro nível. Certeza que esse cara vai ser uma encrenca. Enquanto isso, a menina boazuda do mercado percebeu que o Park tinha cantado a mesma música que o Gordola tava cantando. E adivinha? Ela também troca de corpo igual o Park, mano. Cê é louco, meu parceiro. Que isso? Que plot da porra, hein? Com isso, o episódio acaba pra nossa alegria. E papo reto, mano. Vamos ler o manhwa, que o negócio já tá em outro patamar já. Essa parada muda da água pro vinho. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like supremo e se inscrever no canal pra ganhar aquela waifuzinha. Isso foi uma atitude daqueles, hein? Outra uma boa no final ali, né, velho? Nem eles sabiam que você vai dizer. Esse foi bom. Acabou. É, né? Esse foi Ficou bom. bem interessante esse finalzinho aí. Tipo, deu uma enrolada Caramba, monstra, mas... mano. Não, e assim, deu pra entender melhor, né? Porque eu lembro que quando a gente ouviu a música, a gente ficou muito no... Não quero tirar. A gente ficou muito, assim, sem entender, né, o contexto. A gente ficou se perguntando como que eles trocam de corpo, o que acontece, como funciona. Se é uma magia, se é um contrato, se é... Assim, a gente ainda não tem essas informações, mas agora a gente já entendeu. O quando um dorme, o outro corpo que acorda. A gente já conseguiu entender um pouco melhor simplesmente como funciona. O corpo apareceu lá, né? Isso tem que é ter mais alguma estranho. Coisa, tipo, não. Tem que ter alguma coisa que a gente estranho. ainda não sabe. Ele tem um sono naquela casa e simplesmente surgiu um corpo Será que novo. É a casa? Só isso que é meio doido. Pode ser um lugar mágico, alguma coisa assim. Sabe o que eu achei que ia acontecer? Que aquele carinha da franja ia ser ele. Na verdade, só que não tinha como, né? Não. Ou alguma coisa. Mas ainda acho que tem alguma coisa nesse carinha da franja. Pode ser. Não sei, a hora que ele apareceu no primeiro momento, porque antes de mostrar ele ali dando as roupas e tudo mais, teve uma hora que eles estavam na escola e mostrou só ele andando. E aí eu achei até que ia falar dele ali, mas não falou dele bem depois. Então eu fiquei com a sensação de, putz, mano, será que ele que lançou algum tipo de feitiço, alguma coisa assim? Porque tem que ter uma explicação pra esse rolê dos corpos, né? Por mais que a gente já tenha entendido o como funciona, o dormir, acordar, enfim, tem que ter uma explicação do porquê que isso acontece, como que isso acontece, o que gerou este fenômeno. E aí no final tem esse plot twist de mais uma pessoa passando pela mesma situação e é justamente uma mulher. Aí e aí deve ser aquela menina que tá dormindo, deve gostar dele como gordinho, né? Deve conhecer ele, só que tem vergonha de ir, se assumir, sabe o bullying que vai sofrer na escola, se fala tudo faz isso. Faz sentido, pode E daí ser ela achou sim. ele no mercadinho, tipo, olha, tá aqui. Pode tem que ser algo assim, né? Pô, ela não, faz se sentido. Por isso interessar, que eu não gosto de tirar, tá vendo? ali. E todo mundo fica vendo eu não gosto. É porque acho que ela já amava o cara, acho que alguma coisa nesse sentido. Mas assim, venhamos e convenhamos, o quão irritante é... Essas motos. Tá, não, as motos Meu também. Deus do céu. Mas vamos lá, convenhamos, o quão irritante é o mesmo cara apanhar todos os dias das mesmas pessoas e não fazer nada. Meu Deus, que tacasse fogo. Ele ia estar errado, mas ele ia pelo reagir. Menos tentasse reagir e não conseguir, exato, isso é uma coisa, mas ele né? nem tenta. Nenhum deles, né? Nem o principal, nem o outro depois.
simplesmente não tenta reagir, dele senta a bunda lá e leva uma surra. Amarra ele, não, entendeu? tem que fazer alguma coisa, cara. Vira a mão na cara de um, não conseguiu, morde. Sei lá, joga lixo, taca ovo na casa do cara, mas faz alguma coisa. Meu Deus, ficar parado apanhando é demais, é surreal. Mas acreditar que alguém conseguisse ficar só parado. Tem um radar pra saber quem é os caras que não vai revidar. E aí tem um outro ponto. Os caras que é mais paz e amor, assim, é mais tranquilo, sabe? Bondão, que não vai fazer nada. Os caras que sabem que se revidar também é algo ruim, porque não quer bater, entendeu? Esse tipo não, não é por isso que eles não revidam, Bruno, é porque eles não conseguem. Não é porque só o paz e amor, não, é porque sabe que não vai conseguir. Mas antes de tentar e não conseguir, medo, que nem... Também. Vamos lá, gente. Takemichi não consegue matar um mosquito, mas ele tenta revidar. Ele vai apanhar, ele vai apanhar, ele vai chorar, mas ele tenta. Esse nem coragem, tenta. Né? Ele é corajoso. Exato. Ele tem coragem. Culhão ele tem, porque ele tenta. Ele toma uma surra? Toma, mas ele tenta. Esses daí não. E aí a gente chega num outro ponto. O que esses valentões ganham dando uma surra nos gordinhos ou nos nerds o tempo todo? Freud explica. Não, nem Freud explica esse cacete, porque não tem sentido. Você vai ficar batendo numa pessoa só porque você gosta de bater em alguém? Não, porra, não é isso, não é pra bater. Coisa, né? Nossa, mas não, nunca vai fazer sentido esse tipo de atitude. Tipo, pra que bater numa pessoa? O que você ganha com isso? Você não tá ganhando bosta nenhuma. É reconhecimento de quê? De ser um babaca? Me irrita. Me irrita porque não tem sentido, enfim. Rodrigo, você vai abrir a boca? Eu vou te falar que eu vou enfiar uma meia aí dentro. Não, achei da hora. Se for a sua, eu prefiro falar. Então fala, porque vai ser a minha. Eu não teria paciência pra assistir, não. Parece uma merda. Mas assim, em vez de assistir um anime inteiro... Achei interessante. Que... O resumo já apareceu. O resumo... eu gostei. O resumo eu acho interessante trazer. Eu gostei dessa premissa de trazer resumos de animes que muito provavelmente a gente não vai trazer. A gente não vai assistir. Tá ligado? E assim, que parece ter uma história legal, mas tipo, hoje em dia tem tanta coisa pra assistir, pra ver, que a gente quer ver. Ah, sim, que isso não entraria ali. Uma prioridade, né, na nossa cabeça. E aí, ver resumo de animes assim, né, que parece ser interessante, tem uma premissa interessante, mas pô, são, sei lá, 30 episódios. Resumindo em 20 e poucos minutos. Aí, resumindo em 20, ainda assim, de uma forma bem cômica, eu acho que tá ótimo, tá ligado? Aí você já pode falar que conhece o anime, se chegar numa conversa, tá? Pô, eu já vi um anime e tal, e acontece isso, e acabou, tá ligado? Só tem as melhores partes ali. A gente consegue falar que conhece, sabe do que se trata, mas a gente não sabe detalhes porque a gente não assistiu tudo, a gente assistiu um resumo. É sim legal, é bom pra gente conhecer, aumentar o nosso know-how aí de conhecimento, mas eu achei engraçado, eu assistiria se eu tivesse tempo, é claro, hoje eu não tenho. Exato. Mas quem sabe um dia, lá nos meus 80, 90 anos, quando eu for aposentada e não precisar mais de CLT, eu posso assistir. Aí eu assisto, entendeu? Aí fica o convite, né, pra galera indicar aí animes, né, resumo de animes pra gente vendo. E também pra assistir animes com a gente no Cinefy. E aí, esses que o Rodrigo não quer assistir, normalmente a galera patrocina pra ele ser obrigado a assistir. E isso é muito bom. E aí quem... Não devolve não, porque o dinheiro não é só seu e a marca não é só sua. Então, quem quiser patrocinar animes também no Cinefy, o link tá aqui na descrição. Qualquer coisa, chama a gente no Discord. É isso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Quem não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra ajudar a fortalecer aí também. Beijo e até a próxima. Falou, a gente se vê na live.